Eu peguei esse texto e eu comecei a marcar, entendeu? No marca-texto, o que eu achava nele de interessante que poderia ser uma entidade ou um atributo. Acho que o Ok, caminho é por isso mesmo. era isso mesmo. Beleza. Era Porque basicamente isso, mas você só tinha que escrever isso. Olha só, não é fiz. o seguinte. Ó, então, boa noite, Alessandra. Boa noite, Nicolas. Vamos lá. Vamos fazer a correção aqui, então. Olha só. Vou marcar ó, amarelo, eu vou marcar as entidades, certo? E verde eu vou marcar os atributos, ok? ATR de atributos e ente de entidades, ok? Beleza. Olha como é simples. Eu sou gerente de uma companhia de treinamento que oferece cursos de caráter técnico. Cursos. Eu poderia aqui ter um tipo de curso? Poderia. Mas vou abstrair por enquanto. Lecionamos vários cursos, cada qual tem um código, nome e um preço. Então, já matei a primeira charada. Os cursos têm um código, um nome e um preço. Introdução a Unix e programação C são exemplos mais populares. Isso é só uma informação adicional que o briefing sempre oferece. Vários cursos variam em tempo de duração, de 1 a 4 dias. Então, eu sei que o meu curso tem o quê? Duração. Isso ainda é vinculado a cursos, certo? Um professor, algo do mundo real, professor, pode lecionar vários cursos ou pode lecionar nenhum. Egberto Silva e Maria do Carmo são dois dos nossos melhores instrutores. Nós mantemos o nome e o telefone de cada um deles. Opa, nome e telefone. De quem? Do professor. Então, nome e telefone do professor. Certo? Então, aqui. Eu vou usar isso aqui, galera, só para a gente poder relacionar, tá? Os atributos com entidades que a gente só está marcando e não está escrevendo. E aqui eu vou vincular, então, esses caras aqui. Cada curso é lecionado por somente um instrutor. Isso aqui, quando a gente for entender cardinalidade e os outros detalhes, vai estar vendo isso aqui, então. Por isso que isso aqui é irrelevante no momento. Nós criamos um curso e já nomeamos o professor para ele. Dessa forma, todo curso tem professor. Os estudantes podem frequentar vários cursos ao mesmo tempo. João fez todos os cursos que fornecemos. Nós também mantemos o nome e o endereço dos estudantes. Então, vamos lá para vir aqui e colocar como estudantes, uma outra entidade. E, consequentemente, certo, eu tenho quem? Eu tenho o nome, fone e endereço dos estudantes. Vou subir aqui, que aí vai ficar, né, pertencente aqui. Mantemos o cadastro dos estudantes, mesmo que eles não estejam matriculados em nenhum curso. Opa! Olha o pulo do gato aqui, ó. Matriculados. Opa! Então, eu vou ter matrículas, porque eu tenho que entender que eu vou ter professor, vou ter aluno e vou ter curso. Então, eu vou ter que ter matrículas. Ok? Ou, né, então, mesmo que não estejam matriculados em nenhum curso, caso não é necessário armazenar no banco de dados, matrículas passadas, basta as atuais. Então, isso aqui é um detalhe importante. Não para agora, mas é detalhes que a gente tem que entender. Não é necessário armazenar no banco as matrículas passadas, as atuais. Então, a gente precisa de uma tabela matrícula. Mas, beleza. Beleza. Eu posso, então, eu tenho as minhas entidades. Quem são as minhas entidades? Bloco de notas. As minhas entidades são curso, mais quem? Professores, alunos,
E, por fim, matrículas. Beleza. O que a gente precisa saber de curso? Que vai ser os atributos. Aqui, ó. Código, né? Então, código, nome, preço e duração. Vamos tirar esse E, vamos colocar só vivo, porque pode ser que depois a gente coloque mais coisa. Professor, eu só preciso do nome do telefone. Então, professor, nome, telefone. Alunos, eu preciso gravar o quê? Dos alunos, nome, endereço e telefone. Então, nome, endereço, telefone. E matrículas eu guardo o quê? Aí que a gente tem que entender o nosso cenário. Porque olha só, quando eu estou modelando, eu tenho que entender o cenário que está disponível para mim poder fazer uma modelagem. Ah, o que eu preciso ter? Como que eu faço isso? Não, peraí, vamos entender o nosso cenário. Eu tenho uma escola de cursos. Em primeira mão, olhando para as 4 entidades que a gente tem, apenas uma tem uma estrutura que permite eu já criar um atributo-chave ou uma entidade não, um atributo-chave. Quem lembra o que é um atributo-chave? Atributo-chave é o quê? Vamos lá. Atributo-chave é o atributo identificador, não é? Atributo-chave, cadê ele? Por exemplo, tipo o CPF. Exatamente. Então, é a minha chave primária. A partir de agora, eu não vou usar a palavra mais atributo-chave. Eu vou usar chave primária. Certo? E eu não vou usar, além da chave primária, eu vou falar que existe a chave estrangeira. Se vocês ouvirem eu falar PK e FK, é a mesma coisa, de primary key, chave primária, e foreign key, de chave estrangeira. Então, o que vai acontecer? 2 situações aqui já me impossibilitam de ter. Por quê? Pode ter professor com o mesmo nome, certo? E o telefone também pode ter algum erro de digitação, enfim. O que eu tenho que fazer então? Vou vincular a chave primária de cada tabela. Eu tenho um código do curso, já é suficiente, porque esse código não vai poder ser repetido. Senão a gente terá cursos iguais e vai entrar na redundância. Então, esse aqui a gente já resolve. Mas professores, eu preciso então de uma chave primária. Vou chamar essa chave primária de CPF. Tá bom? Pronto. E o meu CPF é a minha, vou colocar aqui entre aspas, a minha chave primária. Código também vai ser minha chave primária. Alunos, eu não posso cometer o mesmo erro que está em cima, então eu tenho que ter um atributo identificador também. E aí, eu posso ter várias formas de modelar isso. Por quê? Eu tenho matrículas, certo? Só que um aluno, ele vai ter mais de uma matrícula, porque ele vai fazer vários cursos. Então, ou eu crio uma matrícula para o aluno e atribuo a ele uma entidade matrícula, isso fica estranho, porque, na verdade, teria que ser disciplinas, né? Ou como se fosse vocês, no caso de ter disciplinas. Mas, nesse caso de cursos, vamos deixar matrículas como entidade e vamos fazer a atribuição do usuário, ou o atributo identificador, a chave primária do aluno, como o CPF dele. Ele também é obrigado a ter CPF porque ele é uma pessoa. Tá bom? CPF. Ou é uma chave primária, PK. Ótimo. E aí, o que a matrícula vai fazer? A matrícula vai fazer o seguinte. Olha, para mim ter a matrícula, eu preciso ter um professor, preciso ter um aluno e preciso ter um curso. Então, o que eu vou fazer? Eu só preciso manter as matrículas ativas. Uma das formas de fazer, talvez não a mais ideal, mas é possível fazer. Matrículas eu vou manter o quê? Um ID. Eu vou definir como ID, depois vocês vão entender por que esse ID.
Vamos colocar no português mais fácil, que vai ficar mais fácil. Código. Vai ter que ter um código. E esse cara vai ser um PK barra FK. Na verdade, nem precisa. A gente pode fazer de outra forma ainda. Vou vir aqui, vou vir em matrículas. Na entidade matrículas, vou ter um atributo chamado matrícula. Vou ter um atributo chamado matrícula. Matricular. Que esse vai ser a minha FK. Perdão, a minha PK, né? Que é a minha chave primária. Depois de ter matrícula, eu vou ter um código que vai ser uma FK. Por quê? Esse código é o código do curso. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Vai vir para cá. E eu também preciso ter, então, o código do professor, que vai estar ministrando esse curso. Então, CPF, para facilitar, ó, CPF professor. CPF aluno. Não é, sim, a gente está fazendo, mas existem outras formas de fazer isso, que eu estou querendo deixar claro para vocês entenderem o processo. Então, esse cara aqui vai ser, eu vou ter ainda o CPF professor, que vai ser uma chave estrangeira, e vou ter um CPF aluno, que também vai ser uma chave estrangeira. Pronto. Resolvi. Era basicamente isso que eu precisava. Existem outras formas de fazer? Existe. Como? Vou vir aqui. Eu tenho cursos, alunos e professores, né? Cursos, alunos e professores. Esse cara aqui, eu posso falar que esse cara vai ter uma matrícula. Certo? Uma matrícula. E a minha matrícula vai ser a minha chave primária, igual a de vocês. 2020, não, 2019, não, 2020, né? Foi o primeiro, 2020.1, IN, enfim. A matrícula, que vai ser a PK. O nome, o endereço e o telefone. Ótimo. Então aqui eu posso voltar só para... Deixa o CPF professor mesmo. Só que o meu curso, obrigatoriamente, eu tenho que ter um professor. Certo? Olha só, os cursos variam em termos de duração, tal. Um professor pode lecionar, um ou nenhum. Beleza. Cada curso no qual eu estou tal. Cadê? Onde que fala esse dado? Ó? Os cursos da variam em termos de Silva. Aqui, ó. Cada curso é selecionado somente por um instrutor. Então, eu simplesmente posso vir aqui e falar o seguinte, né? Na verdade, eu teria que ter feito isso no de cima também. Eu vou vir aqui e falar assim, CPF professor, e aqui ele vai ser uma FK, que é uma chave estrangeira. Certo? E aí eu tenho nome e telefone, beleza? Os alunos estão aqui. Ok. E aí eu tenho um aluno e tenho um curso, e vinculado ao curso já tem o professor. Ótimo. Então, assim pode ser feito, mas o ideal era fazer igual está embaixo. E aí eu vou ter, então, as matrículas. Né? Eu posso definir o nome da tabela como matrícula ou inscrição. Inscrição, né? Inscrição. E aí a minha inscrição vai ter o quê? Vai ter o curso e o aluno. Então, vai ser um relacionamento N para N, né? Que eu vou criar, então, a inscrição. Vai ter o meu código, que vai ser o do curso, certo? Que vai ser minha chave primária, / chave estrangeira. E vou ter
a matrícula do aluno. Matrícula, né? Matrícula que vai ser uma PK, vai ser a chave primeira, mas também vai ser a chave estrangeira. Pronto. Duas formas de resolver o mesmo problema. Existem outras? Sim. Tudo isso vai variar de acordo com a modelagem. A gente tem N possibilidades ainda para poder estruturar isso. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém fez diferente? Quer comentar? Esse é o momento. Ô, professor, eu fiz puxando já os losangos e colocando, no retângulo as entidades, colocando o losango, né, como tipo de relacionamento. Aí eu coloquei curso, até já coloquei lá no AVA lá. Eu coloquei curso e coloquei o relacionamento para o aluno João. Não. O aluno João vai ser um exemplo. Ele não pode ter relacionamento nenhum, entendeu? Você está modelando as informações. Você já está mexendo com... Você vincular o João já está mexendo com dado. O que a gente pode fazer? Vamos criar aqui, então. Vou criar as entidades aqui, então. Vou fazer junto com vocês. E depois eu vou passar outros exercícios para vocês estarem fazendo. Então, olha só. Eu tenho cursos, né? Cursos. Se digitar alguma coisa errada, depois vocês me falem, tá? Esse BR modelo ele é bem pequenininho, às vezes eu nem enxergo o que está ali. Professores, cursos professores e alunos. Né? Alunos. Isso. Como que eu coloco atributos aqui nesses caras? Só vem aqui, ó, atributo. Eu posso colocar um atributo identificador, que é a minha chave primária, ou um atributo comum. Então, curso. O que o curso tem? O curso ele tem código. Boa. Códigos. Tem preço. Ó, código. Reparem que eu já não vou usar mais acento, que não deve se usar acento aqui. Nem espaço, tá, galera? Código, mas o que? Ele tem preço. Tem preço. Preço. Então é preco, em vez de preço. Ó, ele tem código, tem preço e tem nome. Nome. Boa. Eu não estou trabalhando o tipo de dado ainda, tá? Eu não vou fazer isso hoje. Eu só quero que vocês entendam isso aqui. Então, beleza. Eu tenho código, preço e nome. Tem duração também, né? Isso, de dias. 1 a 4 dias. Então, aqui a gente só precisa colocar aqui duração. Tá bom? Ok. Duração. Algumas coisas a gente trata na própria interface do sistema. Beleza. Vou colocar mais um aqui, ó, que massa. Olha só, esse código aqui, já vou definir que ele é minha chave primária. Ele está em algum lugar aqui como identificador? Sim, ele é um atributo identificador. Ótimo. Para ficar legal, olha o segredo. Eu venho aqui, coloco mais um atributo, ficou tudo retinho, eu venho e deleto ele. Só vai ficar bonitinho. Firula, mas tudo bem. Os cursos, eles então, né, vai ter um professor. Então, cursos, eu vou ter então uma relação, tem. E aí, eu vou vir aqui, tem. Então, um curso tem professores. Certo? Opa, aqui eu tenho que selecionar esse e esse. Um curso tem professores. Ótimo. Quais atributos os professores têm? Então, telefone. Telefone. Deixa eu colocar minúsculo, cair. Telefone. Mais o quê? Só telefone mesmo. Não. Perdão, nome e telefone. Nome e telefone. Isso. Mas lembra que a gente precisou colocar mais um para poder fazer o vínculo dele? Qual que era? CPF. CPF, isso aí. Porque pode ter o nome igual e o telefone também, né? O telefone é um pouco mais difícil, porque talvez o cara não tenha. Sim, e aí, né, hoje em dia é difícil isso acontecer, mas o sistema tem que aceitar tudo isso. Beleza? Então, o CPF é o meu atributo identificador. Ótimo. Então, o meu curso... Não se preocupem com esses números aqui. Tá bom? Isso eu vou explicar ainda. Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Então, os cursos têm professores. Mas os cursos também têm alunos. Não é? O curso também tem alunos.
Mas aí que é a questão. O curso, ele tem aluno ou ele tem uma matrícula? E aí que é o exemplo que eu falei. Tem várias formas de fazer. Então, eu vou falar que o meu curso tem matrículas. Matrículas. Né? O meu curso tem matrículas. E aí, o que eu vou falar? Então, ó, o meu curso tem... O meu curso, ele tem... Eita, zoou o negócio aqui. Ah, mas... Ah, depois vê isso aí. O meu curso tem matrícula. Certo? Concordam comigo? Eu vou ter várias matrículas no meu curso. E as minhas matrículas têm alunos. Então, as minhas matrículas têm alunos. Certo? Então, o que matrícula precisa? Matrícula eu só preciso do... Porque, na verdade, tá vendo esse cara aqui? Fazendo o que a gente fez, a gente já viu algo que vai acontecer no futuro. Mas e aí, o que vai acontecer? Nessa modelagem, a gente faz isso aqui, ó. Simplesmente isso. O meu curso, ele tem alunos. Porque quando a gente entender esses numerozinhos aqui, a gente vai entender que esse cara aqui vai virar aquele quadradinho chamado matrículas. Certo? E aí, então, a gente vai chegar àquela ideia. E os alunos, eu preciso de quê, Hudson? Nome, endereço e telefone. Atributo, mais um atributo. Isso. Então, nome, endereço e telefone. Lembre nunca de pôr acento, nem cedilha. Endereço e telefone. E aí eu vou criar aqui, por conta própria, um atributo chamado matrícula, né? Ou matrícula. Para ser o quê? A minha identificação. Certo? Vou tentar colocar um atributo só para ver. Olha lá, ficou melhorzinho, mas... Enfim. O nome acabou ficando riscado aqui. Pronto. Não ficou 100% não, mas... Pronto. Resolvido. É isso aí que eu precisava. Porque esse cara aqui vai ser a minha matrícula, né? Então, cursos matricula alunos. Então, vou colocar aqui, ó, matrículas. Veja se tem. Por quê? Quando eu jogar isso, ele vai se tornar uma tabela. Ele vai se tornar uma entidade no meu modelo. Certo? Basicamente é isso. Onde que eu coloco aqui? Gerar um esquema lógico, editar fonte. Não, eu quero colocar um texto. Vai, gente, onde que eu vou colocar esse trem? Ah, aqui é uma observação. Observação, texto. Então, tem observação. OP, underline. OP, underline 1. Claro, Nicolas. Isso aí. Eu só fiz aqui porque o Hudson falou que estava fazendo com losango. Mas, na verdade, aqui eu defino como A2, né? Mas vocês vão aprender sim. Existem outros, tá bom? Mas esse aqui é muito levinho, então eu gosto de usar ele. Pronto. Opção 1, opção 2. Pronto. Tá feito. Vou salvar isso aqui. Né? Na minha... Pode ser na de trabalho mesmo. Não, vou criar na pasta 0... Ixi. Onde está essa pasta aqui?
Deixa eu salvar no... É que o computador tá doidão. Salvar aqui nesse lugar mesmo. Pronto. E vou salvar uma imagem também. Salvar como? Não. Salvar não, é exportar. Novo modelo, abrir, salvar. Salvar como? Imprimir, exportar PNG. Pronto, no mesmo lugar. Eu vou salvar aqui. Pronto, salvei. Vou voltar aqui para o Ava. Vou voltar aqui para o Ava. E já vou lançar aqui como correção, né? A nossa editar. Deixa eu ver aqui, adicionar aqui. Vou adicionar o arquivo. Na verdade, adicionar uma pasta. Uma pasta. E aqui vai ser correção da atividade meu primeiro minimundo. Pronto, e aqui eu vou arrastar os arquivos. Deixa eu localizar eles aqui na minha máquina, porque... Deixa eu jogar isso para cá. Deixa eu ver aqui que eu salvei ele no disco D. Ó, conceitual. Pronto. Erro conectar com o servidor. Tudo bem. Salvar e voltar ao curso. Ótimo. Então agora vocês têm uma pasta com as respostas, certo? Você tem a imagem aqui que vocês podem visualizar, que é o que a gente printou lá, certo? Do nosso modelo. E, resumindo, a cardinalidade não foi feita. Eu não passei isso para vocês ainda. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu já colocar o link para baixar a ferramenta, então. Só preciso achar ela aqui. Fiquem tranquilos, essa questão do minimundo, essa foi só o primeiro, tá bom? A gente tem 35 minimundos para poder fazer. A gente vai poder praticar bastante. Não tem aqui não. Deixa eu procurar aqui no Google, então, o link. Então, eu já coloco o link para vocês aqui exato da ferramenta. Já que vocês querem já começar a praticar nela, então vocês têm liberdade para isso. BR modelo 3.2. O que eu estou usando é qual? É o 3.0. Vou mandar o mesmo que eu estou usando, tá bom? Olha só. Vou vir aqui na semana 7. Vou colocar uma URL. Link, né? Para download. BR modelo 3.0. E aqui eu vou colocar o URL. Oxe, espera aí. Olha só, é bem simples vocês fazerem o processo. Vou mostrar como que faz. Olha só. Vou vir aqui, link, download, BR modelo 3.0. Cliquei. Só cliquei, não fiz mais nada. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai baixar isso para mim. Olha como é bom. Já baixou. Certo? Depois que ele baixou, vocês podem fechar esse cara aqui. Né? Ele, na verdade, ele acabou voltando. Então, você pode voltar aqui para voltar para o Ava, né? Que ele
simplesmente foi na mesma linha. E eu vou abrir o meu, esse cara que baixou, que é um zip, é um ponto .rar. Vou abrir ele aqui. Olha só, eu tenho uma pasta chamada fontes. Abro ela e aqui já está o meu BR modelo. Não preciso instalar ele. É só eu executar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu computador. Espera aí que eu vou mostrar a vocês. Olha só. Eu vou vir no meu disco local C, ou aonde vocês instalam os programas de vocês. Por exemplo, vou vir aqui em arquivos x86. Vou vir aqui, vou criar uma pasta chamada BR modelo. Vocês podem jogar isso para o trabalho também, tá, galera? Isso aí. Só estou mostrando uma ou outra forma. BR modelo. Ou em qualquer lugar que você quiser. Vou vir aqui e vou arrastar essa pasta fontes para aqui, para BR modelo. Ok, continua. Ele vai copiar os arquivos, tentar novamente. Beleza. Copiou. Olha só. É só vir aqui, ó. Eu tenho o BR modelo, então, dentro dessa pasta fontes, né? Fontes, é aquela que estava lá. BR modelo.ico. Não é .ico, porque isso é só um ícone. Eu tenho que achar o BR modelo.exe. Então, vou procurar aqui BR modelo.exe. Aqui também é um ícone. Não, isso aqui é só imagem. Tá certo. Cadê? Vão achar. Não tá aqui. Ah, aqui, ó. Desculpa. Tá vendo? exe aqui, ó. Tá. Você saiu exe. Pronto. É só executar isso aqui que o programa vai abrir. Vou até fechar o meu aqui, ó. Já salvei, vou fechar ele. É só clicar que ele vai abrir. Abriu aqui do ladinho, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Já que vocês jogaram com a pastinha, vocês simplesmente vêm aqui, ó, botão direito, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Pronto. Vocês criam um atalho na área de trabalho, igual eu tenho aqui. Tem um atalho dele na minha área de trabalho. Mas se vocês pegaram esse fonte que está lá no zip e jogou em qualquer lugar do seu computador, é só você abrir ele, abrir o exe e executar o programa. O que vocês fazerem vai funcionar. Certo? Não precisa instalar nada. Por isso que eu gosto de usar o BR modelo. Certo? Então o link está aí para vocês fazerem download. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então depois vocês façam aí o download de vocês. Aula passada, então, vamos voltar aqui, a gente falou sobre, né, atributo composto multivalorado determinante, e aí tem o vídeo da aula, nosso primeiro mundo. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho, então, a aula, né, que eu tenho até a aula 8, que a gente viu. Então, eu tenho a aula 9 e a aula 10. E aqui eu começo, então, a falar do meu grau de relacionamento. Espera aí que... Generalização. Tá. A parte 2. Espera aí, galera. Deixa eu ver se eu peguei o material certo aqui. O atributo composto, multivalorado, abstração de dados. 6, 7, 8. Isso aí mesmo. MD6, MD7, MD8. MD6, MD7, MD8. Será que teve algum perdido aqui? Olha só, eu vou
Eu quero falar de cardinalidade separado com vocês, porque senão vai ficar muito pesado para fazer tudo junto. 8. Que entidade, exemplo, atribuição. Isso aqui eu acabei falando, mas eu não falei da cardinalidade. Tá. Embora eu fale, né, da cardinalidade no 9, de qualquer forma, vamos tocar o barco. Tipo de relacionamento. Vai ter jeito não, vai ter que ser aqui mesmo. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho, então, a minha cardinalidade, né, ou um processo de relacionamento entre duas entidades. O que a gente fez aqui? O que a gente fez aqui nesse exercício? Deixa eu abrir aqui a foto, vai ser mais fácil, certo? Deixa eu jogar para cá, deixa eu achar essa foto. Tá aqui no meu modelo, não, tá na minha Square. Aqui, pronto. Abri a foto. O que eu fiz aqui? Eu criei entidades, certo? Vou até tirar uma foto disso aqui para poder riscar. Eu vou precisar disso aqui para explicar a cardinalidade de vocês. Então, o que eu fiz? Criei entidades e fiz com que as entidades relacionem-se ou tenham uma espécie de relacionamento. Então, é como se eu tivesse interligado todas essas entidades. Então, reparem que agora eu tenho uma ligação entre essas entidades. Por isso que eu tenho um banco de dados relacional, porque eu estou relacionando as entidades que compõem esse banco de dados. Certo? Então, vamos ao começo. Relacionamento, classe ou grau de relacionamento. Então, a gente já viu isso aqui, eu já falei sobre isso na aula passada, a gente sempre vai ver isso, a gente está aqui, ó. Modelo ou projeto conceitual. Relacionamento. Um relacionamento é uma conexão entre dois itens. Conexão entre dois itens. Olha, conexão entre o quê? Dois itens, certo? Dois itens. Em uma modelagem orientada, né, a objetos, os três relacionamentos mais importantes são as dependências, as generalizações e as associações. Enfim, isso aí são só as formas que a gente relaciona um caso com o outro. Tipo de relacionamento. Define um conjunto de associações existentes entre, né, as minhas entidades, as minhas N entidades. Então, eu vou relacionar um conjunto, né, eu defino um conjunto de associações entre N tipos de entidade, que eu posso ter vários. Por exemplo, o empregado trabalha para um departamento, trabalha para, né? O empregado trabalha para um departamento. Então, eu estou relacionando o empregado e o departamento que ele trabalha. Então, isso que é um relacionamento. Eu estou relacionando duas entidades e essas entidades, então, com o relacionamento, elas conseguem se comunicar. Elas vão trabalhar em sincronia. Matematicamente, um tipo de relacionamento, que eu vou chamar de R, é um conjunto de instâncias de relacionamentos RI, onde cada RI associa-se a N instâncias, né, que são entidades, E1. E cada J pertence a um tipo de entidade EJ maior. Então, eu estou falando o quê? Que o meu R vai se relacionar com o meu E1, com o meu E2, com o meu E3, ou com E quantas vezes for. Isso parece confuso, mas a matemática ela é bem simples. Quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que isso é moleza. Não se preocupem esses termos matemáticos. Dessa forma, eu tenho uma coisa chamada cardinalidade. O que é a cardinalidade? Cardinalidade especifica o número de instâncias de um tipo de relacionamento do qual uma entidade pode participar. Repitam comigo aí, todo mundo. Especifica o número de instâncias
de um tipo de relacionamento do qual uma entidade pode participar. Repetiram em voz alta isso aí na casa de vocês? Joia. Então, mais uma vez, especifica o número de instâncias que um tipo de relacionamento do qual uma entidade pode participar. Então, o que quer dizer essa miséria? Vamos lá. O que quer dizer essa miséria? Olha, especifica o número de instâncias, então o número de registros de um tipo de relacionamento, pode, né, do qual uma entidade pode participar. Então, cursos, ele se relaciona com professores, correto? O número de instâncias. Então, quantas instâncias eu posso relacionar de curso com professor? Eis a questão. Especifica o número de instâncias de um tipo de relacionamento. Professor se relaciona com cursos. Quantas instâncias eu posso ter de professor se relacionando com cursos? Uma entidade. Então, a cardinalidade vai definir quantas opções eu posso usar para poder, então, alcançar um relacionamento entre duas entidades. Ok? Entenderam? Não entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Ô, professor, Diga nesse para caso, mim. você deu o exemplo aí do exercício, a cardinalidade seria de 1 para 1, porque só pode um professor dar aula para um curso. Seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. E no caso, no IFES, por exemplo, o senhor é uma cardinalidade de não sei para quantos, né? Porque dá aula para outros cursos. Isso. Quando a gente não sabe quantos vão ser, mas sabe que é mais de um, a gente utiliza o N. Você já matou a charada, Hudson. Então, olha só. Eu vou ter um relacionamento entre duas entidades. E aí, então, eu vou fazer esse relacionamento. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui tudo, né, que a gente riscou aqui. Eu vou simplesmente, eu vou esconder isso aqui, passar um pretinho aqui, para esconder a cardinalidade que a gente fez errado, né? Não é que a gente fez errado, a gente deixou padrão, mas a gente não pensou, porque a gente não queria trabalhar a cardinalidade. Então, repara, no caso aqui, aonde que eu vou ver isso, professor? Como eu vou saber essa maldita dessa cardinalidade? É simples. Onde que vai estar descrita isso? Aqui. Um professor pode lecionar vários cursos, ou pode lecionar nenhum curso. Então, eu posso lecionar 0 ou muitos. Então, simplesmente eu venho aqui e faço essa continha. Olha só, olha como é bem simples. A cardinalidade, eu vou desenhar aqui de roxo. Ela é bem simples. Ela é um parênteses com dois números. Um número, vírgula, outro número. Deixa eu colocar aqui um X e um Y. Certo? Esse X, que é o primeiro elemento, ele representa o valor mínimo possível. E esse cara aqui, ele vai representar o quê? O maior valor possível. Então, o primeiro é sempre o mínimo e o segundo é sempre o máximo. Então, por isso que a cardinalidade vai ter, entre parênteses, dois valores, o mínimo e o máximo. As opções que eu tenho para cardinalidade são 0, que é igual a 0. 1, que é equivalente a 1. E eu tenho o N, que quer dizer o quê?
Muitos. 2 é mais de 1? Então ele se classifica como muitos. 200 milhões. Considera o quê? Muitos. Então, é N. Certo? Passou de 1 é N. 0, 1 ou N. E aqui, então, eu posso fazer as minhas várias combinações. 0 e 1. 0 e 1. Né? 1 e 1. 1 e N. 0 e N. E, por fim, N e N. Certo? Então, tem essas possibilidades aqui. No mínimo 0 e no máximo 1, no mínimo 1 e no máximo 1, no mínimo 1 e no máximo vários, e aí, então, é muitos. No mínimo 0 e no máximo vários, no mínimo vários e no máximo vários. Certo? Então, você tem essas opções. E aí, olha como é simples. No começo, façam o desenho, porque vocês vão entender de forma mais fácil. Vou fazer em laranja, tá bom? Olha como é simples. Eu tenho a cardinalidade, o quê? Ó, a gente viu aqui, ó, que um professor pode tal. Então, olha como que é simples. Eu vou simplesmente vir aqui e vou desenhar o número 1. 1. Tá vendo? 1. E aqui eu vou desenhar um parênteses para colocar a minha cardinalidade. Olha como que eu tenho que fazer. Um professor... Ó, vou ler aqui a frase de novo. Um professor pode lecionar vários cursos ou pode não lecionar nenhum. Qual que é o mínimo que eu posso ter aqui? Não, Kainan. Qual que é o mínimo que eu posso ter aqui? 0. Qual que é o máximo que eu posso ter aqui? N. Muito bem. Então, olha como é simples. Um professor pode lecionar no mínimo 0 e no máximo N. Feito uma parte da cardinalidade. Claro que a gente não pode deixar isso aqui não é certo, a gente só faz para marcar. Faço isso para facilitar. Vou até deixar isso aqui, só vou apagar isso aqui, pronto. E aí, mudando de cor, para vocês verem que realmente é muito simples, vou colocar em rosa. Um curso. A mesma coisa, um professor e o relacionamento que ele pode ter. Agora eu inverto. Um curso. Um curso tem professores. Ó, um professor tem 0, tem, e aí o verbo você vai ter que ter a variação dele na mente, né? Porque um professor tem 0 ou N cursos. Não, um professor leciona em 0 ou N cursos. Um curso tem, então vou abrir o parênteses aqui. Um curso tem quantos professores no mínimo e quantos no máximo? Então a gente tem que voltar. Olha só, tal, oferece curso técnico, lecionamos vários cursos, tal, e aí vem tal. Os cursos variam em tempo de duração, um professor pode lecionar vários cursos, beleza. Cada curso é lecionado por somente um instrutor. Então, se eu só posso ter um instrutor, qual que é o mínimo desse relacionamento? 1, porque eu não posso ter um curso se eu não tenho instrutor. Certo? E quantos instrutores no máximo eu posso ter em um curso? 1. Isso aí, Hudson. Então, opa, cadê meu desenho? Aqui. Um curso tem, no mínimo, um professor e, no máximo, um professor. Pronto, está feita a cardinalidade. É isso que teria que ser feito. Simplesmente isso. Ok? Alguém tem alguma dúvida? E é sempre dessa forma. O valor do que eu vou relacionar essa entidade e a cardinalidade dela vai estar no oposto. Por quê? É o relacionamento desse cara aqui
com esse cara aqui, entendeu? Da mesma forma aqui, ó, é esse cara aqui que vai se relacionar com esse cara aqui. Certo? Então é sempre o inverso. Lembrem, por isso que eu deixei as cores. Lembrem dessa foto. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui. Vou salvar. Deixa eu jogar isso para cá. Vou salvar aqui no meu... mesmo. Card. Pronto. Vou vir aqui no Ava. E vou também colocar isso aqui lá. Dúvidas, galera? Vamos comentando aí. O que vocês, né? Não entenderam, se entenderam, se não entenderam. Como arquivo. Galera? E aí? Por que o número mínimo de professores de um curso é 1? Já vou te mostrar, o Kailane. Porque aqui está especificado que cada curso é lecionado somente por um instrutor. Então, somente um instrutor vai lecionar. É como se a gente estivesse falando o seguinte, o curso se chama modelagem de dados. Quem é o professor? Sou eu, Renato. Pode ter outro professor? Não, é só o Renato que vai dar o curso de modelagem de dados. Certo? Só que vocês podem ter disciplina de modelagem de dados sem o professor Renato? Não. Então, é obrigatório ter um professor. Porque senão não teria o curso. E já que somente um professor vai ministrar a disciplina, eu só posso ter no máximo um professor. Se no Minimundo tivesse falado um curso pode ter até 3 instrutores, o que ia acontecer? Eu teria um relacionamento em vez de 1 e 1, no mínimo 1, no máximo 1, ia ter no mínimo 1 e no máximo N. Porque eu teria a possibilidade de ter vários instrutores lecionando aquele curso. Ok? Mas já que falou que somente 1, então a minha cardinalidade é 1. O professor pode dar aula em nenhum curso, ou em vários, por isso 0 para N. Isso aí. Por quê? Ele pode não estar lecionando. Por exemplo, ano que vem eu não vou dar disciplina nenhuma para o curso aí do IPES. O que vai acontecer? Eu sou um professor cadastrado, mas eu não vou estar trabalhando em nenhuma disciplina. Eu não fui vinculado a nenhuma disciplina. Então, o que vai acontecer? Eu posso estar em várias, da mesma forma que eu posso estar em nenhuma. Certo? Então, N, 0 para N. Um curso pode ter apenas um professor, porque foi especificado isso. Da mesma forma, eu não posso ter um curso sem professor. Então, por isso que ele é no mínimo 1, porque ele exige, e no máximo 1. Entendeu, Kailane? Ótimo. E aí, eu tenho aqui a participação. Né? Eu tenho a cardinalidade e eu tenho a participação, que a participação vai estar envolvida com a cardinalidade. Especifica se a existência de uma entidade depende do seu relacionamento com outra entidade através de um tipo de relacionamento parcial ou total. Então, eu tenho um relacionamento parcial ou um relacionamento total. E aí que é o 0 para N, o 0, 1 ou o N. E aí, olha só, isso aqui, por que eu quis desmembrar isso? Por quê?
Isso aqui, essa parte de especialização, generalização, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque depois eu vou falar desses carinhas aqui, ó. Eu tenho uma disjunção total, uma disjunção parcial. E aí, né, quando a gente entrar nisso, que é, ou ela é sobreposta ou ela é disjunta, eu preciso que vocês já tenham bem consolidado no coração de vocês a questão da cardinalidade. Então, hoje, eu não vou passar mais nada assim de conteúdo. Vou passar exercícios. Por quê? Se vocês não entenderem a cardinalidade, quando eu entrar nessa parte aqui de explicar, né, no processo de especialização, a disjunção total, disjunção parcial, a sobreposição parcial e total, vocês não vão entender, né, esses desenhos, que é a explicação. E aí, quando a gente for para a parte 2 desse conteúdo, vocês vão ter dificuldades em entender, né, esses pontos da minha especialização, da forma como que eu vou, então, criar esses subconjuntos, né? Porque eu vou ter a herança, vou ter... Aqui é só uma ilustração, né? As minhas especializações. E ainda eu vou ter aqui a disjunção, né? Como que seria a disjunção total ou as que sobrepõem. Então, tem a disjunta, tem a sobreposta, e aí a disjunção mútua, perdão, a exclusão mútua, que é um caso específico, que é uma restrição da disjunção, e aí vocês vão, né, não entender, acabar não entendendo isso, porque vocês precisam da cardinalidade, certo? E aqui tem exemplos, eu consegui vários exemplos, então por isso que está aqui o material, mas eu preciso que vocês tenham consolidados nos corações de vocês a questão da cardinalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar esse material aqui no Aba, tá bom? Para a semana 8 ou ainda semana 9. Na verdade, eu já vou começar na semana que vem. Mas antes de começar, eu vou fazer mais uma prévia de cardinalidade. E aí eu quero que vocês façam para mim, né, estruturem isso. Na verdade, eu vou colocar aqui tudo para a semana 9. Semana que vem a gente só vai ficar fazendo cardinalidade. Máxima e mínima, máxima e mínima. Então, vou vir aqui, já vou colocar os arquivos 9 e 10. Na verdade, o 9 e o 10. Porque, olha só, o 9 e o 10 é basicamente a mesma coisa. Porém, eu fiz o quê? Eu consegui vários prints de modelos de exemplo. Então, o 9 vai ser mais a teoria explicando os conceitos dessa questão, né, da especialização e generalização, e depois eu trago as figurinhas mostrando como que fica. Então, na verdade, é o mesmo conteúdo, porém, em dois materiais diferentes. Por isso que eu vou colocar os dois juntos, que a gente vai navegar por um, e a gente vai reforçar ele no segundo momento. Ok? Já vou colocar isso, então, aqui. É de conhecimento de vocês, já está estruturado as semanas com as atividades e com as avaliações e os seus respectivos pontos, certo? Isso aí, então, já está marcado. Quem não viu ainda pode... É só rolar aqui para baixo, que já está descrito nas semanas. E aí... Opa, fiz merda. Nessa semana, deixa eu só salvar aqui, salvar e mostrar. Na semana do dia... Semana 10, dia 7 de dezembro, estaremos fazendo a nossa primeira prova, tá bom? Mais exatos daqui, hoje nós estamos aqui, né? Vai passar... basicamente isso mesmo. Semana que vem eu vejo se eu já antecipo isso aqui, né? Provavelmente eu vou antecipar um pouco disso aqui também. De qualquer forma, a gente tem uns minutos ainda. Vou passar mais exercício para vocês estarem fazendo. Se vocês não praticarem, vocês vão ter muita dificuldade na hora de, né, entender isso melhor. Então, eu peço que vocês façam,
A ferramenta já está aqui para vocês fazerem. Vocês já viram que eu fui construindo com vocês, não é difícil, né, usar a ferramenta. Isso aqui eu salvei, então posso fechar. É basicamente o quê? Eu vou clicar aqui, clicar em entidade, cliquei aqui. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. Cliquei, cliquei, cliquei. Cliquei, coloquei um relacionamento. Como que eu ligo esse relacionamento a essas duas entidades? Ligar objetos, esse e esse. Ligar objetos, esse e esse. E assim, às vezes vai ficar dando algum erro, é só você ir refazendo, tentando de novo. Como que eu coloco as coisas? Eu vou vir aqui em entidade, vou colocar o nome da minha entidade, vou vir aqui em entidade, vou colocar o nome da minha entidade, né? Aqui em cima. E depois vou colocar os atributos. Atributo 1, atributo 2. E aí, eu quero mostrar uma coisa a vocês, já nesse momento, para vocês já irem se habituando. Eu não fiz isso na correção dos exercícios, mas eu já quero que vocês pensem nisso. Tá vendo aqui? São os atributos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome. Lembra lá nos... Eu já falei isso, né? Mas lembra lá no Python que a gente tinha os tipos de dados? Quais são os tipos de dados? Quem lembra? String, float, muito bem. Int, né? Isso aí. Então, olha só. Aqui não existe string. Existe varchar. E aqui eu vou falar o tamanho do meu varchar. 50. Então, eu estou destinando 50 caracteres para o tipo varchar. Então, eu posso colocar 50 caracteres dentro desse atributo. Atributo identificador 2. Eu vou definir ele como um integer. Integer inteiro. Tá bom? Um int. Joia. Esse cara aqui, eu posso definir ele como um datetime. Datetime é bem sugestivo, né? Datetime. Data e tempo, né? Tempo que eu falo hora, juntos. Então, um campo para data e hora. Char, para caractere. Né? Então, eu posso colocar um caractere, 2 caracteres, 5 caracteres. Né? Então, quando eu vou digitar uma frase, eu uso varchar. Quando eu quero só um caractere ou 2, eu uso char. Numeric. Numeric, né? Um número. Decimal. É o float, né? Número com vírgula. Big int, um grande número inteiro. Então, é porque eu tenho um limite. Né? Eu já falei desse range para vocês. E aqui o decimal de novo. É um bug. Está duplicado. Certo? Mas, enfim. É isso aí. Vocês vão definir o tipo de dados também. Por exemplo, eu posso criar um campo chamado idade. Olha só o que eu estou fazendo. Idade. E falar que ele é um date time. Não. Por quê? Date time é uma data barra hora. Não tem nada a ver com a minha idade. Então, isso está errado. Eu posso falar que ele é um int? Eu posso falar que a minha idade é um inteiro? Um número inteiro? Posso. Né? Porque realmente é um número inteiro. Então, o certo de usar o valor, né, para a idade seria inteiro. Ah, mas professor, eu posso pegar então esse cara aqui e falar que CPF é um inteiro? Até posso, mas não é o correto. Por quê? CPF, CNPJ, qualquer documento, número de telefone, a gente não coloca ponto, não coloca o tracinho do número de telefone, a gente só adiciona os números, certo? Então, CPF é 100 pontos, CNPJ é 100 pontos, qualquer documento é 100 pontos. O telefone é sem o parênteses, sem o tracinho, certo? Por quê? A gente só precisa dos números. E aí, o que vai acontecer? Eu vou criar, então, um varchar de 11 posições, por exemplo. Porque o CPF tem quantos números? 11. 3, 6, 9, né? Que é os três primeiros pares, os 3 primeiros pares de 3 e os 2 últimos do final. Então, 3, 6, 9, 11. 11 caracteres, acabou. É isso aí. Mas eu defino ele como varchar. A matrícula de vocês. Como que é a matrícula de vocês? 2021, IN, 0 alguma coisa, não é?
Então, 2020, 1 e N, 0, alguma coisa. Então, são 10 caracteres. Eu simplesmente, então, venho aqui e falo que ele vai ter 10 caracteres. Então, eu começo a pensar na integridade dos dados no meu banco de dados. Tá bom? E aí vocês vão limitando e vão organizando. Ah, não. Data de... por exemplo, aqui, data de... Vamos colocar aqui, ó. Entidade 3 vai ter uma data de fabricação. Vou colocar aqui fabricação. Fabricacão. Cacai não, né? Fabricacão. Faz sentido eu colocar aqui a minha fabricação. Na verdade, eu tinha que colocar aqui, né? Fabricacão. Faz sentido falar que o atributo fabricacão é um varchar? Não. Por quê? Porque a fabricação é uma data. Então, o que eu faço? Date type. Essas variações aqui do date time para o date, para o small time, coisas pequenas. Você define mais ou menos o tipo de dado que vai ser, porque quando você entrar no próprio SGDB, cada SGDB que você for utilizar tem alguns tipos de dados diferentes. Por exemplo, o MySQL tem o Boolean. O Postgre não tem o Boolean, que é true ou false, né? Enfim, isso aí são particularidades que vocês vão ter que entender e usar de acordo com o sistema que vocês estiverem trabalhando. Então, eu vou colocar aqui como datetime. Se eu tiver que fazer alguma adequação quando eu for implementar isso, beleza, mas eu sei que ele é um datetime. Eu tenho toda a estrutura do meu modelo pronto. Então, eu vou colocar aqui para vocês mais uma atividade. Né? Vou colocar aqui um mini mundo para vocês estarem montando para mim. Deixa eu ver aqui. Vocês gostam de novelas? Então, o nosso próximo mini mundo aqui é a novela. Então, vou adicionar aqui uma atividade, uma tarefa, na verdade, que é um mini mundo chamado novelas. Então, novelas, mini mundo novelas. Então, eu tenho aqui um mini mundo para vocês fazerem. Pode ser enviado. Vou permitir o envio de arquivo e texto online, tá bom? Quem quiser fazer no texto, beleza? Mas, por favor, já comecem a usar a ferramenta BR Modelo. Eu vou colocar aqui que pode mandar até 5 modelos. Aí vocês mandam o quê? Quando vocês salvarem o documento de vocês, ele vai salvar o quê? Ele vai salvar. Esse aqui foi o que a gente fez depois. Ele vai salvar esses dois arquivos, um ponto .brm, que é do BR Modelo, e esse cara aqui, que foi uma foto que eu tirei. Lembra que eu salvei também em foto? Aí você manda tudo. Pega lá e manda todos os arquivos, tá bom? Pode mandar todos lá. Então, coloquei até no máximo 5 para vocês enviarem. Já que o Hudson não gosta de novela, né, e eu respeito essa escolha dele, eu vou, então, passar outra atividade, né, que é a minha empresa de engenharia. Então, eu tenho a minha empresa de engenharia. E aqui a mesma coisa, empresa de engenharia. Aqui, máximo 5. Certo? Beleza. E aí, vai ter o cara que não vai gostar de engenharia, né? Não sei se o Hudson gosta de engenharia, por isso que eu vou estar passando, então, mais um mini-mundo chamado formulário de inscrição. Eu vou colocar mais uma tarefa, formulário de inscrição. E aí,
Esse mini mundo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o formulário de inscrição é um anexo. Então, vocês vão ter que baixar o anexo e ver o anexo. Máximo 5 arquivos. E o mais interessante, né, já que a democracia vai, né, prevalecer, todos devem fazer os 3. Tá bom? A Kailane vai gostar da engenharia, o Hudson vai gostar da novela, e todo mundo vai gostar do formulário de inscrição. Beleza? Mas, enfim, nós não estamos trabalhando com dados, estamos trabalhando apenas com a estrutura do banco. Então, não precisa ter registro. Não vai ter registro. Vocês só vão fazer registro ou alimentar essas tabelas que a gente está construindo lá na disciplina de banco de dados ano que vem, que provavelmente vocês vão fazer com o Diego ou com o Rodrigo. Aí eu não sei quem que vai ministrar essa disciplina para vocês lá. Tá bom? Boa, Hudson. Isso aí. Ainda bem que eu estou podendo mandar nesse momento. Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente encerra por aqui. Né? Pode falar, Hudson. Só uma pergunta. Eu estou mexendo aqui no BR Modelo e quando eu escolho ali, por exemplo, se eu escolho numeric, né? O atributo numeric. Mas se eu vou lá em cima no nome e eu escrevo alfabeto, ele aceita, né? Letras, né? Aceita qualquer coisa. É isso mesmo. Eu achei que ele travava. Uma vez que eu lá embaixo determinei que seria números, ele não permitisse letras, mas não, né? Não. Quando você implementar isso, quando você implementar esse modelo que a gente está criando num banco de dados mesmo, ele não permite. O banco de dados não permite. Aqui é só o modelo do banco, entendeu? Então a gente tem que modelar porque a gente sabe que o banco não vai permitir ele cadastrar um texto num campo de número. Mas ele permite um número num campo de texto. Isso aí a gente já viu até lá em programação. Né? Entendeu o que eu falei? O banco de dados em si vai travar essa operação. Só que o meu modelo ele é bem simples. Ele é só uma simplificação do cenário. Então, ele não vai fazer essa restrição. Logo, vocês têm que pegar essa ideia, estruturar e falar assim, ó, esse campo não pode ter texto. Ou esse campo vai ser do tipo inteiro porque não vai ter texto. Quem for implementar esse banco de dados que vocês criaram um modelo, simplesmente vai falar, opa, aqui é um campo de número, então vou cadastrar um número inteiro aqui. Certo? Não, eu só perguntei que talvez era algo ali no... Não, é porque a ferramenta é falha mesmo. Não, beleza. Obrigado. Nada. Algo mais, galera? Conforme a Kailane disse, né? Por enquanto, não. Se ninguém tem mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus. Se cuidem, fiquem bem, façam os exercícios. E semana que vem a gente continua naquele pique. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.